Salve pessoal, professor Cristiano Siben, tudo bem? Então, o último vídeo da nossa aula 8 aí, eu acabei decidindo que não vou fazer um tutorial para vocês. Eu vou aproveitar esse momento para a gente fazer um bate-papo, beleza? Vejam, no Brasil são aproximadamente 93 tributos que existem. Então, realizar a gestão tributária de uma organização, seja através do seu setor fiscal ou de um escritório de contabilidade, é uma aventura no Brasil, não é? Nós temos uma legislação complexa, extensa, densa, que faz com que esse trabalho se torne quase que uma missão impossível para seguir tanta norma e tanta legislação. Mas é nosso papel cumprir essa norma, cumprir essa legislação, não é? Então, antes de eu iniciar o bate-papo sobre o planejamento tributário, eu queria mostrar para vocês a carinha, né, dos dois livros que nós utilizamos ao longo do semestre. Eu referenciei eles em cada aula para vocês, mas eu gostaria que eu trouxe eles aqui só para que vocês pudessem ver. Opa, quase caiu. Aqui então, Contabilidade Geral, do Ed Luiz Ferrari. É um livro que tem bastante questões, ajuda a gente na hora de elucidar alguma dúvida que você tenha a respeito da aplicação desses impostos na contabilidade. E o Manual de Contabilidade Tributária, do Paulo Henrique Pegas, que também é um excelente livro e vai ajudar vocês bastante também, beleza? Então vejam só, pessoal, quando a gente começa a observar como funciona essa carga tributária no Brasil, né? Aí a gente tem aproximadamente 35% do PIB nacional em impostos, não é? Trabalhamos em média 4 meses no ano para que a gente possa cumprir com toda a questão de pagamento de impostos no Brasil. A gente começa a observar como é difícil fazer isso e como é complicado acompanhar isso dentro do Brasil, não é? Dentro do nosso país. O ICMS, por exemplo, ele tem um regulamento para cada estado, não é? Isso já dificulta bastante. Então, a forma como ele é regulamentado no Paraná não é a forma como ele é regulamentado dentro de São Paulo. Você tem o ISS funcionando de forma diferente também a cada município, não é? O São José dos Pinhais, Araucária, Colombo, Curitiba, enfim, cada cidade tem o seu próprio regulamento para o ISS, também torna difícil a aplicabilidade desse imposto. Você tem questões, por exemplo, do PIS e da COFINS, que são impostos federais, mas que podem seguir um método cumulativo ou não cumulativo. Você tem o IRPJ, que vai ter sempre a mesma alíquota de 15% ou um adicional de 10%, dependendo, mas que ele funciona diferente no lucro real e no lucro presumido. Enquanto no lucro presumido nós vamos utilizar os percentuais dados em legislação para tirar uma fatia do faturamento e aplicar esses 15% mais o adicional de 10%, dependendo. Já no lucro real, você vai aplicar ele sobre o lucro encontrado na empresa. E aí o lucro não é contábil, o lucro é fiscal. Você precisa então fazer adições e exclusões no seu LALUR para que você possa seguir um lucro determinado pelo regulamento do IRPJ e não um lucro contábil. Então vejam vocês que eu estou narrando situações que tornam essa missão do setor fiscal ou do escritório de contabilidade muito difícil para as organizações, muito complicado para as organizações. Empresas de grande porte ainda podem ter um setor todo desenvolvido para que cuide da gestão tributária. Então não é difícil você chegar numa multinacional e lá você encontrar 3 pessoas cuidando de ICMS, 2 cuidando de RPJ e CSLL, grandes células de pessoas responsáveis por cuidar cada uma de um tipo de tributo. Mas aí quando você recorre a empresas de médio porte ou de pequeno porte, isso fica muito mais complicado, porque elas não têm toda essa estrutura para acompanhar a loucura que é a gestão tributária nesse país, não é? Então, as pessoas, os profissionais da área contábil, cada vez mais têm que estar ligados em cada alteração da legislação, em cada situação que isso vai trazer para nós uma nova normativa, uma nova alíquota, um novo regulamento, uma nova base de cálculo. Isso torna o planejamento tributário muito maior, muito mais denso e complexo que você deve fazer. Ok? E esse planejamento tributário ele tem que ser calçado na elisão fiscal.
não é? Onde você vai buscar normas legais, claras e transparentes de você fazer o planejamento tributário da sua organização, que deve ser feito praticamente uma vez por ano. Porque você pode, num ano, estar faturando de uma forma, comprando de uma forma, que te diga que o melhor é o lucro presumido, e no próximo ano nada é fixo, dizendo que no próximo ano você tem que continuar no lucro presumido. Você pode migrar para o lucro real, desde que você encontre, então, no planejamento que você vai fazer, a melhor forma disso acontecer para que você tenha uma economia. E essa economia, então, na elisão fiscal, é quando você faz ela dentro da legislação. Você faz uma coisa que seja legal, transparente, saudável e que vai te trazer uma economia tributária que você não tenha problema com o fisco. Já a evasão fiscal, a elusão fiscal, é quando você pratica normas ilegais. Não é? E aí não pode, não existe isso, porque se você, ao fazer isso, você pode estar condenando a tua empresa para algum tipo de sanção por parte do governo. Então a evasão fiscal ela vai se utilizar, não é, de subterfúgios ilegais, o que não é permitido pela nossa legislação. O planejamento tributário é quando você estuda a sua empresa, o modelo de negócio que você está falando. Então não adianta só eu conhecer a questão tributária, não adianta eu conhecer só a legislação tributária. Eu preciso conhecer essa empresa, eu preciso conhecer como ela compra, como ela vende, que despesas ela tem, que despesas ela pode utilizar para, por exemplo, abatimento na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Eu preciso saber quem são os fornecedores, que tipo de crédito fiscal eles me trazem na compra. Eu preciso saber se o meu cliente não quer o meu crédito fiscal. Porque existe às vezes a ilusão de que se eu utilizar o Simples Nacional, é o melhor para a minha empresa, porque eu vou faturar abaixo dos 4.800.000 que eu teto. Mas muitas das vezes o cliente que eu vou vender, ele depende de um crédito fiscal que eu preciso dar para ele. E ele pode acabar me descartando do rol de empresas que ele compraria, porque eu não tenho crédito fiscal para a empresa dele. A empresa dele está lá no lucro real e precisa de um crédito fiscal que muitas das vezes o Simples não vai gerar para ele. A folha de pagamento é outro problema sério, porque dentro do Simples Nacional ela tem grandes benefícios, né, como o FPS, o INSS do empregador lá, que não vai, de 20%, que não vai recair sobre a maioria dos anexos, mas no lucro real e no lucro presumido vai recair. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser observado, não é? E aí você precisa cada vez mais procurar formas de você sempre estar dentro, não é, do que está acontecendo nessa gestão tributária do país. Você estar atento, estar sabendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e de que forma que você vai encaixar esse tributo, de que forma que você vai encaixar essa gestão da tua empresa dentro da legislação tributária, ok? Eu acabei fazendo uma colinha aqui, deixa eu ver se eu não deixei nenhum ponto para trás, para que a gente possa então finalizar a conversa. Então é isso, pessoal. Eu acredito que eu tenha falado da maioria das situações aqui para vocês, não é? Foi um prazer acompanhar vocês esse semestre inteiro, essas 8 aulas, mostrando para vocês um pouco da complexidade que é a nossa legislação tributária. O casamento perfeito sempre vem de uma contabilidade tributária de um setor jurídico muito bem estabelecido. É óbvio que a gente não pode esquecer que nós dependemos muito de outros parceiros, né, para que isso aconteça de forma correta, para que isso aconteça de uma forma sadia, como eu venho dizendo para vocês. Então, buscar formas, por exemplo, existe muita empresa que presta serviço na área tributária. Isso é uma grande ferramenta para os escritórios e setores fiscais, não é? Para que você tenha onde fazer a consulta tributária, onde você possa fazer, tirar alguma dúvida ou outra, porque, como eu disse no início do vídeo, a legislação tributária é muito densa, muito grande e muito complexa. Então, eu queria finalizar para vocês desejando sucesso, que vocês alcancem os objetivos de vocês aí ao longo da carreira contábil que vocês decidiram ter, ao longo dessa faculdade que vocês decidiram fazer. Beleza? Foi um prazer conversar com vocês e a gente se encontra. Tudo de bom, sucesso a todos.